Amém? Livro de Atos, Atos capítulo 13, versículo 22. Todo mundo achou aí? Depois de rejeitar Saul, levantou-lhe Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi. Repete comigo: encontrei Davi. Repete mais forte aí para você guardar. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Amém? Curva sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, Deus, te louvamos, ó Pai, por essa noite, na tua presença, Deus. Enquanto muitas pessoas, ó Deus, não podem ter esse privilégio de estar aqui, ó Deus, nós ouvimos a tua voz e o teu chamado, ó Deus, e viemos ao teu encontro. Eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, toca em cada coração nessa noite. Cada um, Senhor, ó Pai, que está nas suas casas agora, toca. Que o espírito de revelação, ó Pai, em nome de Jesus, desça sobre cada vida. Encha, Senhor, ó Pai, essas vidas, ó Pai, do teu poder, da tua unção. Ativa elas, ó Deus, para o teu propósito, ó Pai. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém? Queridos, segunda-feira, o Espírito Santo começou a falar comigo de manhã. A gente está num propósito com a turma de célula de toda segunda-feira, está buscando o Senhor, se consagrando ali. Está uma bênção, né? A gente tem feito vigília e Deus tem nos visitado poderosamente. E eu fiz um propósito que toda segunda de manhã, minha célula é segunda à noite, que eu ia buscar o Senhor para que Ele me desse uma palavra para que eu pudesse trazer na reunião. E o Senhor me trouxe essa palavra dentro de uma frase. Quem estava aqui na pregação da Valéria de manhã, da pastora Valéria? Né? Através de uma palavra que ela falou, Deus me deu uma pregação. E aí eu escrevi essa palavra. Eu creio que o Senhor ainda está acrescentando algumas coisas. E conforme o Senhor vai acrescentando, o Lucas estava falando de oferta, que o Senhor tocou algo no meu coração e eu estava escrevendo ali. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Todos nós, de uma maneira geral, já se espelhamos em algumas pessoas para fazer algumas coisas. Eu tenho certeza aqui que, por exemplo, talvez algumas crianças, né, você quando criança, se espelhou no seu avô, porque teu avô foi uma pessoa importante, ou seu pai foi uma pessoa importante, ou seu vizinho, ou alguém do teu bairro, ou uma pessoa da sua escola. Mas de repente hoje, a gente tem muita informação, porque a internet nos dá esse tipo de coisa, e a gente começa a procurar algumas histórias e saber como é que aquele empresário ele se tornou tão grande no ramo dele. E aí você começa a olhar tanto, e aquilo nos inspira de alguma maneira, né? E quantos de nós não fazemos isso? De alguma maneira a gente assiste um vídeo, aquilo nos enche, né? E dentro de nós surge uma esperança, um sonho de querer poder também fazer esse tipo de coisa. Eu creio que todos aqui, de uma maneira em geral, se espelharam em alguém. Mas uma coisa que eu quero que você entenda, é que a palavra de Deus, quando ela foi revelada a você, eu tenho certeza que a nossa inspiração passou a ser a de Jesus Cristo, o que Ele fez por nós. Você pode olhar para isso e entender que a revelação da cruz, ela te mudou todo o trajeto da tua vida? Quantas pessoas já não testemunharam aqui, e domingo de manhã, eu lembro que o pessoal de Jardinópolis veio, e a moça que estava ministrando aqui, ela falou que a patroa dela, né, parece que cobrou ela, pelo fato que ela estava evangelizando ali, parece que falou, é o teu serviço, ou você para com isso, e ela resolveu parar, deixar o serviço, porque estava, de alguma maneira em geral, censurando ela, né? E eu achei muito bonito aquilo, porque de uma forma geral, esse tipo de coisa acaba movendo o nosso coração, acaba despertando em nós, né, para que nós possamos todos os dias pegar a nossa cruz e poder andar com Jesus. De uma maneira geral, é isso que acontece. Então, de alguma maneira, a palavra de Deus, ela veio e ela mudou o rumo da tua vida. Talvez você tinha uma motivação
Mas quando a palavra ela veio de encontro com você, aquela motivação mudou. E de repente você deixou alguma coisa que era talvez muito importante, mas você passou a fazer o quê? Passou a andar segundo a revelação da palavra que foi revelada a você. O que eu olho para esse texto, Deus mexe muito comigo, é quando Deus me fala da vida de Davi. E esse texto ele é bem claro quando ele fala assim, ó, eu encontrei a Davi. Olha que interessante. Não foi Davi que foi de encontro a Deus. Não foi Davi que foi de encontro ao profeta Samuel. Mas a Bíblia fala assim, ó, eu encontrei a Davi. E a Bíblia começa a falar no final do versículo, né? Ele fará tudo o que for da minha vontade. Olha que interessante. O Senhor olha para Davi e automaticamente olha o coração dele e vê que as motivações dele são motivações boas. E ele fala assim, ó, ele vai fazer tudo o que for da minha vontade. E uma das coisas que eu tenho me perguntado para Deus, e para todos aqueles que conhecem a palavra de Deus e tiveram uma revelação, é se tudo aquilo que nós conseguimos hoje está de acordo com a vontade de Deus. Você já fez essa pergunta para Deus? Eu não sei quantos anos você tem. Eu sei da minha idade. Mas eu sei de uma coisa. Eu já vivi algum tempo aí. Eu tenho bagagem e experiências de algumas coisas. E eu já cheguei a perguntar para Deus se a minha vida estava no centro da vontade dEle. Porque, querido, não tem sentido você caminhar contra a vontade de Deus. Fala assim para o irmão que está do teu lado, você precisa caminhar no centro da vontade de Deus. Olha só que interessante. Davi é chamado homem segundo o coração de Deus. Mas você já se perguntou por que isso? Para analisar. Quantos aqui conhecem a história de Davi? Deixa eu ver. A maioria aqui. Você, lendo a história de Davi, quantos aqui viu que Davi errou? Davi errou. Davi era falho? A sua família era perfeita? Mas espera aí, por que um homem desse é chamado um homem segundo o coração de Deus? E eu quero falar sobre algumas coisas, amém? Eu quero que você entre, vai comigo lá em Efésios 1, livro de Efésios, capítulo 1, versículo do 4 em diante. Assim diz o verso, ó. Porque Deus nos escolheu, vou repetir, ó, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Espera aí. O mundo foi feito para mim ou eu fui feito para o mundo? Parou para analisar ou não? Eu fui escolhido nele antes mesmo da criação do mundo. Tem gente que sofre a vida inteira, luta a vida inteira, fica ansiosa a vida inteira tentando conquistar o mundo. E a Bíblia fala assim que eu fui chamado antes mesmo, eu fui escolhido antes da fundação do mundo. De repente as coisas estão invertidas aqui. De repente aquilo que era para ser prioridade, que é nós andarmos no centro da vontade de Deus, nós estamos fazendo o quê? Invertendo os papéis e andando para as vontades do mundo. Para analisar isso. Continua o versículo. Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, em amor, nos predestinou para sermos adotados como filho, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Novamente a vontade de Deus está sendo colocada aqui. Essa frase foi o que me inspirou a eu fazer essa pregação. Ela falou assim na palavra dela no culto de manhã. Davi, a sua maior vitória não foi ser rei. A maior vitória de Davi foi ter sido achado por Deus. Querido, é muito forte, não é? É muito forte. Se você entender a profundidade disso, a maior vitória de Davi não foi ser rei, mas foi ser
achado por Deus. E eu te pergunto para você nessa noite, quantos aqui querem ser achados por Deus? Amém? Você quer ser achado por Deus, querido? Quantos aqui querem ser achados por Deus? Deus achou a Davi, e os olhos do Senhor estão por toda a terra. Os olhos do Senhor estão por todos os lugares. Querido, Ele passa os olhos sobre a terra e é ali que Ele olha o coração segundo o coração dEle. Agora, o que você não pode deixar de entender uma coisa. Querido, todos nós, de alguma maneira, fomos chamados para poder ser salvo e poder estar na eternidade com Ele. Só vai para o inferno quem quer ir para o inferno. Só vai para o inferno quem quer ser desobediente à sua palavra. Só vai para o inferno quem se rebela, porque a Bíblia fala assim, que o Senhor nos chamou para sermos santos e irrepreensíveis diante da tua presença. É quem não quer ser santo. O inferno está lá, querido, ele foi feito para Satanás e os seus demônios. As pessoas vão para lá por conta de uma escolha delas. Toda vez que você se rebela quando o projeto e o chamado de Deus, você entra em contradição dentro daquilo que o Senhor te criou. Você entra num estado de rebelião. Toda pessoa que se levanta contra o propósito de Deus, ela se levanta em rebelião contra Deus. Porque Deus te chamou para um propósito. Fala para o irmão que está ao teu lado assim, ó, que nem dedo de profeta. Deus te chamou com um propósito. Vai lá comigo em João, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23. Olha o que diz. No entanto, está chegada a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Agora, querido, lê com muita atenção o que está falando à frente. Ó. São esses os adoradores que o Pai procura. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Sabe o que eu aprendo aqui, querido? Que Deus ele não olha e se atenta para a aparência do homem. Talvez você tenha tantos dons aí e você acha que de alguma maneira isso é aceitável diante dos homens e talvez não é aceitável diante de Deus. Talvez o que você faz e se vangloria tanto daquilo que você faz é aceitável diante dos homens, mas não é aceitável diante de Deus. Sabe por quê? Eu já conheci pessoas picaretas e malandras, que sabem, de alguma forma, conduzir uma situação para poder passar a perna em alguém. Eu mesmo tive um amigo, isso há uns 15 anos atrás, 16 anos atrás, que ele era filho de um estelionatário. E através esse meu amigo, eu aprendi muita coisa errada. Porque o pai ensinou assim. O pai nunca tinha trabalhado na vida. E querido, o que eu estou falando aqui, eu estou falando diante de Deus. Eu cheguei a ver esse homem passar a perna em pessoas de tipo, criar um rombo de 250, 300 mil reais. É muito dinheiro. E querido, todo ano esse homem fazia isso 2 ou 3 vezes por ano. Uma vez eu comecei a pegar mais intimidade com ele e perguntei para ele se ele já tinha trabalhado alguma vez na vida. Ele falou para mim assim, ó, eu nunca trabalhei. Sabe por quê? A vida dele era ganhar passando a perna nas pessoas. Eu vi muitas coisas acontecerem através desse homem. Só que se você perguntar para mim, ele tinha paz? Ele não tinha paz. Um homem que eu chegava a ver ele usando 10, 15 pinos de cocaína num dia.
Um homem que eu presenciei numa briga quando ele tinha chegado em casa depois de uma bagunça, ele era casado, os filhos segurando ele, porque ele estava inconformado de ter batido na mulher dele, drogado, e no outro dia, quando ele viu a esposa dele, ele colocou uma arma na cabeça e ficava picotando a bala ali, e a bala não atirava. E eu presenciei todas essas coisas. Um homem que de alguma forma era algo que era o quê? Para quem estava perto, para quem gostava daquilo, era louvável. Não querer trabalhar, passar a perna nas pessoas, andar de carro zero, casa nova. Só que o que? Não havia paz dentro dele. Existem pessoas assim. Querido, quando você se rebela contra o propósito de Deus, tudo aquilo que você fizer não vai ter paz naquilo que você faz. Teve tempos da minha vida que eu tive que fazer o quê? Eu tive que parar, repensar a minha vida e falar, será que é isso que Deus tem para mim? Querido, hoje eu posso olhar para a minha vida e entender que eu estou no centro da vontade de Deus. E hoje eu consigo olhar e sentir paz naquilo que eu estou fazendo. Porque eu olho e vejo Deus suprindo todas as minhas necessidades. Deus agindo através de situações. Eu entendo que eu estou no centro da vontade de Deus. Eu te pergunto para você, o que você está construindo, isso te faz estar no centro da vontade de Deus? Ou isso tem roubado a tua paz? Eu passei, num tempo da minha vida, analisar e olhar, querido, e ver que se eu não tivesse ouvido o chamado de Deus e falava assim, Deus, eu quero renunciar a tudo isso aqui agora para poder viver a tua vontade, eu com certeza já estaria morto. Eu com certeza já não estava mais aqui. Eu entendi tudo isso, eu falei, esse mundo é perdição. Eu sei que Deus me levantou com um propósito. E eu quero andar segundo os propósitos e a vontade de Deus. Então fala para o teu irmão aí, ó. Esteja no centro da vontade de Deus. Outra coisa que você precisa entender é que Deus, quando Ele passa os olhos em você, sabia que você pode ser uma pessoa que foi rejeitada para o propósito dEle, para o chamado dEle, porque o seu coração não estava de acordo com o coração dEle? Eu vou te mostrar dentro da Bíblia. Vou meditar em você num exemplo aqui, ó. Vai comigo em 1 Samuel 16. 1 Samuel 16, 7. Primeira Samuel 16, 7. Olha o que fala, ó. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere a sua aparência nem a sua altura. Repete comigo, ó. Pois eu o rejeitei. Deus está falando com quem aqui? Com Samuel. Está falando a respeito de quem? Vamos continuar. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Sabe de quem que Deus está falando aqui? A Bíblia fala assim que o Senhor, os olhos dele estão por toda a terra, e ele manda o profeta Samuel ir até a casa de Jessé. Eu quero ler um texto aqui só para você entender uma coisa, não precisa abrir. Mas fala assim em 1 Samuel 17, 13. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul. Eliabe, o mais velho, Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro. Davi era o caçula. Davi era o caçula. Quando o Senhor fala para o profeta Samuel ir até a casa de Jessé, ali o profeta já sabia que ele estava indo para poder ungir o rei de Israel. De repente o profeta chega e ele olha, e a primeira impressão que ele tem é quando ele olha para Eliabe, que é o primeiro filho de Jessé, o mais velho. A Bíblia fala assim que ele era soldado de guerra. Ele sempre estava nas guerras de Saul. Se você estudar mais sobre ele, ele era muito formoso, alto e forte, soldado de guerra, homem de guerra. Só que a Bíblia fala que o quê? Quando Samuel olha para ele,
aos olhos de Samuel, saltou e falou: é esse. O Senhor fala assim para ele, ó: contudo disse a Samuel: não considere aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. Querido, sabe quem que era para ser o rei de Israel? Eliabe. Era um homem mais velho, era o filho mais velho. Só que a Bíblia fala assim que o Senhor o rejeitou. O Senhor o rejeitou. Queridos, quando você olha para dentro de você e a vida que você está tendo, você pode dizer que o Senhor olhou para você e aprovou você para que você cumpra o chamado que Ele estipulou sobre a tua vida? Você consegue olhar para você e falar assim, ó: não, pastor, você está falando aí, eu estou meditando aqui. Hoje eu entendo que o meu coração está pronto para poder fazer a vontade de Deus. Veja que nós estamos falando de vontade e chamado. Esse homem foi o quê? Rejeitado. Quem que Deus escolhe? O caçula. O caçula que está cuidando das ovelhas do pai. Na hora Samuel olha e pega e fala assim, ó: é esse aqui? Vai para o segundo. Não é, Samuel. Vai para o terceiro, é esse aqui? Não é. Ele vira e fala: você tem mais algum filho? Eu tenho um. Um menino, está cuidando das ovelhas, então manda chamar ele. Querido, lá atrás das malhadas estava Davi, um menino, que talvez você olhe e pegue e fale assim, ó: ele estava capacitado para poder lutar com um gigante? Ele estava capacitado para poder ser um homem obediente? Para poder crescer em intimidade com o Senhor? Sabe o que eu entendo quando eu olho para isso? Querido, enquanto Davi estava lá, na sua intimidade com Deus, a Bíblia fala assim que ele estava ali porque o seu pai mandava ele tomar conta das ovelhas. Ele estava debaixo de obediência. Toda pessoa que não é obediente, ela é uma pessoa que se rebela contra a vontade de Deus. E eu falo obediente em todos os sentidos. Eu falo de filho para o seu pai, para a sua mãe. Pessoa que não consegue se colocar debaixo de autoridade de líderes. De todo tipo. Quando você não faz isso, querido, você está sendo reprovado. Eu lembro que eu discipulava pessoas que eram esses meninos que ficavam em ponto de droga. E aí, quando eles se referiam a policiais, eles falavam assim: ó, os vermes estão vindo. Eu não esqueço disso. E eu chamava a atenção deles, porque eu falava assim, ó: toda a autoridade foi estipulada por Deus. Quando você faz isso, você está rebelando contra a vontade de Deus. Eu repreendia eles. Deus estava fazendo o quê? Cuidando de Davi, enquanto ele estava sozinho. A Bíblia fala assim que viu um leão, e ele fazia o quê? Ele lutava contra o leão, mas não deixava roubar as ovelhas do pai. Vinha uma ursa, ele fazia a mesma coisa. Querido, antes mesmo dele derrubar o gigante, que já estava pronto para poder lutar contra ele, o Senhor estava treinando ele sozinho. Sabe o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que toda pessoa que tem a convicção errada em seu coração, em querer se mostrar demais, e não vai atrás daquelas pequenas pessoas, aquelas que ninguém dá sentido nenhum para elas, que são pessoas desacreditadas, mas quer aplicar naquelas pessoas que de alguma maneira vão se aparecer, que vão levantar ele de alguma maneira, colocando ele para cima, ou patrocinando o seu nome de alguma maneira. Querido, essas pessoas não estão no centro da vontade de Deus. Deus, Ele olha para você, querido, quando você está adorando aqui em cima, mas também quando você está adorando dentro do teu quarto. Tem pessoas que quando estão aqui, na hora da igreja cheia, a pessoa pula, grita, faz o maior barulho, mas quando ela está sozinha com Deus dentro do quarto, ela não tem a mesma atitude. E aí eu te pergunto para você está fazendo para Deus ou você está fazendo para o homem? Você está entendendo, querido, que Deus ele olha para você quando você está sozinho? É quando ninguém está te vendo que o Senhor está com os seus olhos cravados em você e olhando para você e vendo as suas atitudes? Davi estava sendo preparado na onde? Quando estava sozinho. Deus estava preparando ele.
Deus estava capacitando ele para o gigante que havia de se levantar. Olha só que interessante como, se você não vigiar as intenções do seu coração, isso pode te matar. Quantos aqui já não leram no Novo Testamento as atitudes de Ananias e Safira? A Bíblia fala assim que eles venderam uma propriedade e ali os apóstolos estavam andando debaixo de uma direção de Jesus e muitos discípulos ali faziam o quê? Vendiam as suas posses e entregavam aos pés dos apóstolos. Vendiam o que tinha para poder o quê? A vontade de Deus se cumprir, para que o evangelho se expandisse. Querido, era 24 horas para a obra. Pessoas vendendo suas posses e trazendo o seu dinheiro, falando assim, ó, eu vou patrocinar essa obra. Vocês precisam comer, vocês precisam se vestir. As mulheres costuravam. Todo mundo ali na mesma visão, a Bíblia fala assim que Ananias e Safira faz o quê? Vai lá, vende uma posse. E aí, eles escondem uma parte daquilo que era deles mesmos. E deposita aos pés dos apóstolos. Só que aí a Bíblia fala assim que Pedro manda chamar. E a Bíblia fala assim que quando ele repreende a eles ali, porque olha para eles e fala assim, ó, qual que é a motivação de vocês? Para pensar, o terreno era deles. Aquilo já era deles, para que eles ficar com uma parte? Está cheio de pessoa, querido, que faz isso até na hora, omite até na hora de dar o dízimo. E acha que Deus não está vendo. Querido, o dinheiro é teu. O que você vai fazer com ele, é aí que Deus está olhando a intenção do teu coração. Não adianta tentar enganar o homem. O que eles fazem? Eles omitem uma parte. E quando eles mentem, eles caem mortos diante do apóstolo. Olha só, a motivação do coração era ser aceito, porque todo mundo fazia, eles também queriam fazer, mas com motivação errada. Todo mundo que anda segundo a motivação errada, o caminho é a perdição. Fala aí, ó, não anda com motivação errada. Fala pro teu irmão aí. Salmo 111:10 fala assim, ó, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos que cumprem os seus preceitos revelam um bom senso. Ele será louvado para sempre. Querido, você precisa ter temor. O temor é o princípio da sabedoria. O temor é o princípio da sabedoria. Sabe o que eu aprendo quando Eliabe é rejeitado? Que a aparência de Eliabe, o seu coração não era igual. Olha só como é que é forte isso. Eliabe tinha uma aparência, mas o seu coração tinha outra. E ele foi rejeitado. Olha para você nessa noite. Como você tem conduzido a tua vida? Enganando as pessoas? Com motivação errada? Ou você está no centro da vontade de Deus? Outra coisa que eu aprendo é que falar bem, ter um bom vocabulário, ou cantar bem, ou ter uma boa técnica vocal, querido, isso não é nada. Isso não é nada se o teu coração não estiver alinhado com o centro da vontade de Deus. Ter uma boa teologia, nada vale se não tiver renúncia, temor e obediência. Fala para o irmão que está ao teu lado assim, ó, renúncia, temor e obediência. Você precisa andar em cima desses 3 princípios. Temor, renúncia, temor e obediência. Aí você fala assim, ó, mas a motivação do meu coração é boa, pastor. A motivação do meu coração é boa. Quantos aqui já não ouviram pessoas falando assim, ah, pastor, se eu ganhasse dinheiro, eu ajudava os pobres. Eu ia fazer uma obra. Eu lembro que teve um dia que eu estava conversando com um homem, e ele tinha se recuperado do vício da bebida. Ele ficava pelas ruas, ele estava muito inconformado, porque ele estava naquela fase, querido, que ele estava aprendendo a plantar. Ele estava aprendendo a plantar. E na hora que o irmão chegava com um carro mais novo,
ou alguém chegava bem vestido, ele encasquetava com tudo, correntinha de ouro, relógio. Se a mulher fizesse o cabelo, precisa uma coisa dessa? Ele encasquetava com tudo. E um dia eu chamei ele na minha sala, eu falei, por que toda essa revolta? Porque eu sei de onde eu saí, eu sei o que eu passei, as pessoas não ajudam, não faz isso. Eu falei assim, deixa Deus te usar para esse tipo de coisa. A intenção do coração dele era uma, querido. Aí você fala assim, de boa intenção o mundo está cheio. Só que esse pensamento de, se eu tivesse eu ajudaria, é uma mentira. Quantos aqui já não pensaram assim? Se eu ganhasse, Deus, se o Senhor abrir essa porta, eu vou fazer algo para o Senhor. E a Bíblia fala assim, que aquele que é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Sabe o que eu aprendo aqui? Querido, eu tenho que ser fiel nas pequenas coisas. Se eu não sou fiel nas pequenas coisas, Deus nunca vai te colocar no muito. Sabe por que Ele não vai te colocar no muito? Porque Ele está mais preocupado com a tua salvação do que encher o teu bolso de dinheiro. A motivação é errada. Eu te pego um exemplo dentro da Bíblia. A Bíblia fala assim que Uzá estava junto ali com Davi, quando eles estavam trazendo a arca do Senhor, em cima de um carro de boi. Da mesma maneira de quando os soldados foram vencidos e os filisteus roubaram a presença de Deus, a arca, e levaram embora. Estava sendo trazido da mesma maneira. E a Bíblia fala assim que o carro de boi, ele passa por sobre uma pedra e a arca desliza. E a primeira coisa que vem, olha só, de boa intenção o mundo está cheio. Uzá vem e toca a mão na arca. Só que na hora que ele toca a mão na arca, Deus fulmina ele na hora. Sabe por que Deus fez isso, querido? Vai existir coisas na nossa vida que é necessário cair para a gente repensar e levantar novamente dentro dos princípios da palavra de Deus. Sabe o que Davi fez? A primeira coisa que ele fez, ele falou assim, ele ficou muito entristecido. Tem alguma coisa errada aqui, tem coisas na nossa vida que precisa cair. Ele olha e fala, eu preciso fazer alguma coisa. Ele deixa na casa de Obed-edom e ele sai para estudar e saber como é que tinha que trazer a presença de Deus novamente para dentro de Israel. Aí ele aprende que tinha que ser os levitas, que tinha que colocar no ombro, tinha que dar 6 passos, descer, fazer um sacrifício. Tinha todo um processo. Mas ele quis fazer o quê? A motivação do coração dele era uma motivação boa. Mas a motivação matou ele, querido. De boa intenção o mundo está cheio. Eu quero que você entenda que você precisa viver no centro da vontade de Deus. Amém? Nesse versículo, para a gente encerrar, vai lá em 1 Coríntios, livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Primeira Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Olha o que diz. Porque ninguém pode colocar outra alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a sua obra será mostrada, porque o dia a trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construir se queimar, sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Você está entendendo que não existe outro alicerce a não ser você construir no centro da vontade de Deus? A Bíblia fala assim que todas as nossas obras serão provadas. Quando eu olho para a vida de Jó, querido, eu tenho certeza que o Senhor provou todas as suas obras. Porque a Bíblia fala assim que ele teve no final da vida dele o dobro daquilo que ele tinha. O Senhor dobrou. Sabe por quê?
porque foi provada as suas obras diante de Deus. E a Bíblia fala aqui o quê? Foi achado algo justo, querido. Algo que estava no centro da vontade dele. Sabe por quê? Porque ele era um homem reto e íntegro. Ele era tão preocupado que ele oferecia, não só pela vida dele, pelos pecados dele, sacrifício, mas também por toda a casa dele. Era um homem reto e as suas obras foram provadas. As suas obras estão sendo provadas diante de Deus? As tuas atitudes estão sendo provadas diante de Deus? Para analisar. Querido, se há algo que você precisa consertar, conserta hoje. O dia de amanhã só cabe a Deus. Você não sabe, fala assim, pastor, o que é isso? Está me jogando praga? A Bíblia fala assim, que não cai um fio de cabelo da tua cabeça, sem que Deus permita. Todos os nossos dias estão escritos no livro da vida, mas talvez esse seja o teu último dia. Sabe o que eu quero gerar em você aqui hoje? Arrependimento. Pelas tuas atitudes, pela forma de você conduzir a tua vida, pela intenção do teu coração que talvez está te levando para a perdição. O Espírito Santo nessa noite está te alertando para isso, para você colocar a tua vida em dia e falar para Deus, Deus, eu quero renunciar a tudo aquilo que me prende, que me atrapalha de exercer o teu chamado. Outra coisa que eu aprendo, querido, que Deus prova num homem segundo o coração de Deus, é o tempo. Está cheio de pessoa ansiosa para ter as coisas. Fazem chantagem com Deus. Brigam com Deus por causa de pouca coisa. E eu aprendo através de Davi que o quê? Ele era um homem segundo o coração de Deus, porque Deus provava ele no tempo. A Bíblia fala assim que Saul começou a olhar para ele, começou a sentir inveja. Começou a olhar para ele e de alguma maneira aquilo era uma ameaça para ele. Eu vou perder meu reino. E começa a caçar Davi de todas as maneiras para tentar matar Davi. A Bíblia fala assim que por 2 vezes Deus coloca Davi à prova para ele poder matar a Saul. E ele não toca em Saul. Ele vira e fala assim, Senhor, se for para tirar que seja o Senhor, eu não toco nesse homem. Era um homem que havia temor, obediência dentro dele, havia renúncia. Ele soube esperar o tempo certo para que ele reinasse sobre Israel. Há pessoas, talvez aqui, querido, que talvez o tempo tenha sido o seu maior inimigo. As pessoas se frustram muito fácil hoje, jogam tudo para cima por causa de pouca coisa. Talvez ela olhe e pegue e fale assim, pastor, é porque você não conhece a minha vida. Querido, Deus está te provando no tempo. Nunca é tarde para Deus despertar o teu chamado, ou cumprir os seus milagres sobre a tua vida. Nada, querido, passa sem primeiro estar no centro da vontade de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Eu queria que você ficasse de pé. Eu quero que você olhe para você nessa noite. Que o Espírito Santo, ele gere arrependimento no teu coração. A Bíblia fala assim, que aquele que confessa os seus pecados, não é só confessar, mas que abandona, esse encontra misericórdia. O Senhor nessa noite, Ele quer que você abandone tudo aquilo que tem te tirado da presença de Deus, tem te tirado do centro da vontade dEle. Abandona hoje. Não é só, querido, confessar o seu pecado, não. É abandonar. Deus espera que você tome uma atitude. Tome uma atitude hoje, radical na tua vida. Fala para Deus, fala, Senhor, eu vou abandonar. Quando Jesus chegou diante daquela mulher que foi pega em adultério, ele vira e fala assim, os seus pecados foram perdoados, mas vai e não peca mais. Ela nunca mais ia mentir? Não é disso que Jesus está falando. Jesus está falando que aquela mulher era uma mulher adúltera. O pecado dela era o adultério. Ele está falando assim, vai e abandona esse pecado. Querido, deixa o Espírito Santo gerar arrependimento em você nessa noite.